Que é uma coisa que me deixa puto, diretoria, é burrice coletiva da mídia esportiva na hora de promover o que a gente tem de melhor, que é o nosso espetáculo, o nosso campeonato, os nossos grandes clubes. O Internacional contratou o Valência, que é um grande atacante, um equatoriano muito bom de bola, sempre foi bom de bola, teve altos e baixos na Europa e tal, mas sempre foi muito bom jogador. Acabou de jogar uma Copa do Mundo, 33 anos, titular, marcou 3 gols na Copa do Mundo em 3 jogos, um deles contra a Holanda. Fez uma bela Copa do Mundo, não marcou contra Senegal, e nos outros 2 jogos ele marcou todos os gols, né, dos outros 2 jogos do Equador. E neste momento vive aos 33 anos o melhor momento da sua carreira. Então o Inter está trazendo um jogador titular da seleção do Equador, seleção do Equador. Então, peraí, cara, estamos falando de um jogador que já passou por vários clubes na Europa, que é um jogador do Fenerbahçe, muito bom jogador. Não é o Suárez, essa comparação midiática do Sul de fazer de tudo um Grenal, eu entendo pela questão da rivalidade, mas às vezes ela fica meio idiota. Óbvio que o Valência não é o Suárez, porra. Nós estamos falando de dois jogadores de características diferentes, de carreiras diferentes, de qualidades diferentes. O Suárez é muito mais jogador na história dele do que o Valência. O que não significa que o Valência, aos 33 anos, na melhor fase da carreira dele, não possa chegar no Internacional e jogar muito mais do que o Suárez. Não tem essa lógica dentro do futebol. O futebol já mostrou pra gente. Se a gente pegar por contratação, o Gabigol custou não sei quantos milhões, o Pedro custou não sei quantos milhões, quem é que foi o artilheiro? O Cano. Mas esse aqui, quem é que tá voando no Brasileiro? O Tiquinho. Então não é o valor que você paga, né, ou o valor de mercado daquele jogador que necessariamente vai entregar isso ou aquilo. Pode ser que o Valência se dê melhor até do que o Suárez, que está muito bem no game, mas pode ser que o Valência se dê melhor que ele pelo momento, seja lá pelo que for, né, pela idade. Ele tem 33 anos, ele está no auge. O Suárez está no final da carreira e até por outras questões, já passou pelo Nacional e tal. O Valência está vindo do Fenerbahçe, onde ele acabou de fazer uma temporada de 31 jogos e 29 gols. Né, com 5 assistências, ou seja, uma temporada que o Valência nunca teve. Na carreira do Valência, ele nunca teve nada desse tipo. Então nós estamos falando do Valência no melhor momento dele. E por que eu acho burrice a falta midiática que está sendo falada da contratação do Valência? Você imagina se o Valência é contratado pelo Vasco, pelo Flamengo, pelo São Paulo? Vocês imaginam o que estava tendo? Você ligava a televisão, era a carreira do Valência, gols do Valência, repetição sobre o Valência na Copa do Mundo, dados do Valência, entrevista com o Valência, mostra a mãe do Valência, a irmã do Valência, puta que pariu, compara o Valência com o Valência da Espanha, quem tem mais título, o Valência ou o Valência? E aí lembra do Valência da Colômbia, e faz comparação, cara, mas ia ser uma encheção de saco do caralho. Maneiro, tu tá promovendo uma contratação, você tá engrandecendo um reforço e promovendo uma estreia que vem aí. Você está prometendo um atrativo que já está confirmado para o Campeonato Brasileiro. Não, parece que o Internacional contratou um jogador aí que ninguém conhece muito, tal. Claro que lá no Sul os torcedores colorados ficaram eufóricos com isso, mas nacionalmente eu acho um absurdo. Eu sinto uma falta, eu tô aqui no Rio de Janeiro, tô olhando assim, vendo televisão, negocinho de internet aqui, caralho, mas ninguém tá falando do Valência. Ele não tava nem na capa quando ele foi contratado, nem na capa dos grandes portais ele tava quando ele foi contratado. O que acontece com isso, cara? Vocês são burros, vocês têm tanto time. Tem 12 times grandes no Brasil pra tu brincar de fazer conteúdo, audiência, cara. E tu vai lá, escolhe usar 2 e 3 e passa batido umas coisas que eu não consigo entender, sabe? Quem é que não queria um Valência no time hoje? O Valência é um jogador que, no caso do Internacional, como ele tem jogado pelo lado esquerdo, o Valência joga em todas as posições no ataque, tá? Mas ele cai um pouco mais pelo lado esquerdo, que não significa necessariamente que ele seja um ponta esquerda. Ele cai para a esquerda, mas é um jogador também bem de área, fazedor de gols, como eu acabei de falar do número de gols dele. Claro que eu não assisto o Fenerbahçe jogar toda semana, eu tô me baseando nas estatísticas dele no Fenerbahçe, porque obviamente ninguém tem acesso aqui a ficar vendo o jogo do Fenerbahçe, né, regularmente para saber como é que ele tá. Vi um jogo ou outro durante os últimos 2 anos do Valência. No Fenerbahçe não vi nada demais, não peguei nenhum jogo que ele tenha acabado com o jogo. Na Copa do Mundo sim, vi que ele tá em altíssimo nível, e agora terminando a temporada lá, você tá vendo que o Fenerbahçe foi campeão, e com ele sendo um dos grandes destaques, se não o principal destaque do time. 29 gols em 31 jogos é gol pra caralho. Sim, ele é o batedor de pênalti, mas não é isso. É uma grande fase dele. Os dados de avaliação dele por jogo vão além do número de gols. Ele tem tido uma boa média de avaliação na maior parte dos jogos. É um jogador experiente, é um jogador que está muito bem, etc. Que aos 33 anos não é um jogador velho, e é um jogador que vai jogar numa função que, em tese, o Internacional não tem definida. O Inter já colocou naquele lado ali, mais para a esquerda um pouquinho, o Pedro Henrique, o Wanderson e o Carlos Depenha. Os 3 jogadores já jogaram daquele lado. Hoje, dá para dizer que o Wanderson é um pouquinho mais titular? Talvez. O Depenha está disponível, talvez seja o Depenha.
Hoje acho que o torcedor do Inter tem uma preferência, fala, pô, eu acho que prefiro que jogue o Wanderson ali. Me parece, eu tenho essa impressão. Mas não é uma posição definida. É o tipo da posição que o cara chega e joga, irmão. Por quê? Porque não tem um titular. Então você vai falar assim, porra, o cara vai chegar numa posição onde tem um cara que tá jogando pra caralho, que é indiscutível, temos um problema, o cara vai ter que se adaptar. Então é uma contratação muito pontual do Inter, porque ele contrata um grande atacante numa posição que não tá definida no elenco dele, um jogador experiente, o Inter carece extremamente de uma referência. Já tenho falado isso aqui desde o começo do ano, falando, cara, o Inter não é um time ruim, nem um timaço. Mas, por exemplo, aquela bola que você dá pro Soares no Grêmio, pra deixar mais local, quando a coisa tá difícil, o Inter não sabe pra quem dá. Ah, mas o Alan Patrick não é um gênio, cara. O Alan Patrick é bom jogador, mas ele não é um gênio. O Soares é um gênio. O Valência é um gênio? Não, mas é um jogador experiente pra caralho e diferenciado. É um jogador que tu vai jogar bola nele, ele sabe, ele não vai ficar assustado porque ele tá jogando no Campeonato Brasileiro, ou porque o adversário chegou duro nele. É um jogador que não vai ficar assustado com nada disso. 33 anos, ele sabe o que vai fazer. Então, talvez ele seja essa liderança técnica. Ah, Rica, mas ele pode ser a liderança sem ser técnica, liderança do elenco e tal. Eu não conheço o Valência para dizer isso aqui. Seria extremamente leviano chegar aqui e falar, não, o Valência é um cara super líder. Então, isso aí é caosinho de jornalista que ninguém sabe como é que é o Valência, né, lá nos bastidores dos clubes dele, para ficar falando. Ninguém nunca ficou, né, horas com o Valência, para cobrir o Valência num clube e tal, para ficar cravando se o Valência é ou não é esse perfil de jogador que vai chamar a responsabilidade, brigar com os outros jogadores, cobrar os meninos e tal. Não dá para saber. Agora, técnica... o Valência não é um gênio, não é um jogador que você bota a bola no pé dele, ele dribla 4 caras e faz o gol, mas o Soares também não é. E funciona, desde que você saiba usar o cara porque ele tem que ser usado. Então, se esperar que está contratando um menino de 24 anos, driblador voando, que vai driblar todo mundo e dar a bola na cara do gol pro Luiz Adriano fazer o gol toda semana, vai quebrar a cara, porque não é isso. É um jogador diferente, experiente, que conhece, que sabe como faz, que vai resolver o problema técnico do Internacional, de liderança técnica, e é um jogador que sabe fazer gol, jogador que bate pênalti, que sabe, né, como conduzir o ataque e vai cair numa posição onde o Inter não tem essa definição. Se o Wanderson, Pedro Henrique, né, algum desses jogadores quiser jogar lá do outro lado, eles que se matem pela posição do lado direito, né, o próprio Depem e tal. Alguém vai cair lá pro outro lado. Eles que se matam, porque essa posição vai ser muito difícil de alguém sequer discutir, que vai acabar ficando, obviamente, merecidamente no Valência. Eu só lamento que isso mediaticamente não esteja tendo o tamanho que deveria, porque sim, é um grande reforço que o Internacional traz para o restante do Brasileirão.